Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Battistini Garage e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer o reset dos parâmetros autoadaptativos da injeção, aqui no meu caso de um Renault Clio. Esse procedimento também é conhecido aí como reset da injeção, reset do módulo, enfim. O fato é que isso significa basicamente restaurar os parâmetros da injeção ao padrão de fábrica, padrão que vem de fábrica. Então, como vocês bem sabem, né, esse motor ele é gerenciado eletronicamente e existe um programa, né, que é instalado ali pela fábrica, que vem com alguns valores pré-definidos ali de ajuste de combustível, o quanto entra de ar, o quanto tem que injetar de combustível. E isso, pessoal, é um valor base, né, um valor comum. E aí, conforme o carro vai rodando, né, ele vai identificando se esses valores padrões, valores comuns, atendem à necessidade do carro, se o carro está funcionando bem com esses valores, ou se precisa fazer algum ajuste. Então, esses ajustes eles podem ser feitos tanto por conta do ambiente em que você está, né? Então, por exemplo, um local mais alto, um local mais baixo, né, a nível do mar, consequentemente a pressão atmosférica, a densidade do ar, a temperatura que o ar está. Então, todos esses fatores relacionados à localidade do veículo. E tem também um outro fator que influencia na correção, que é o desgaste natural do veículo. Então, o TBI vai sujando, ele vai adaptando para abrir um pouco mais. Às vezes a bomba de combustível vai perdendo um pouco de pressão, então os bicos ficam abertos por mais tempo para compensar. Então, basicamente, esses seriam os parâmetros autoadaptativos. O quanto a injeção precisa alterar em relação aos valores estabelecidos pela fábrica para que o carro tenha um funcionamento aceitável. Só que aí, pessoal, com o tempo, esses valores eles vão se perdendo, né? Eles vão se reajustando, até chegar no momento que a injeção ela se perde. Então é muito importante fazer esse reset da injeção aí periodicamente, principalmente se o seu carro tiver passado por alguma intervenção, ou seja, se você trocou alguma peça. Vamos supor que a sua bomba de combustível deu problema, ela pifou de vez. Provavelmente, antes de pifar de vez, ela foi perdendo pressão e o carro foi ajustando os parâmetros para compensar essa falta de pressão. Aí agora você troca a bomba e você coloca uma bomba zero lá, ela vai estar com a pressão 100%. E o carro vai estar com os parâmetros gravados como se a bomba estivesse fraca. Então, o ideal é que após fazer uma troca de peça, sempre seja resetado os parâmetros autoadaptativos para que a injeção possa voltar aí ao seu padrão de fábrica. É claro que ela vai se reajustando automaticamente se você não fizer esse reset manual, mas isso demora e pode também não acontecer, porque isso depende de muitos fatores. Então, o ideal é, fez alguma intervenção ali na mecânica ou na eletrônica do carro, faz o reset dos parâmetros para que possa restabelecer tudo do zero e aí sim você vai acompanhando. Bom, então agora chega de falar, eu vou mostrar para vocês esse parâmetro através do scanner ThinkJag Mini, que já tem vídeo aqui no canal, mas caso você ainda não tenha visto, vou deixar aqui na descrição e no comentário do vídeo, tanto o link para o vídeo específico sobre o scanner, como também o link para compra. Então é um scanner bastante útil, tem bastante funções, num preço bacana aí, pessoal, já com envio no Brasil. Então, se você tiver interesse, fica aí a minha recomendação. Então, vou conectar aqui no celular e mostro para vocês. Bom, e aqui está, pessoal. Já estou com o scanner aberto aqui no meu celular. Abri a injeção do carro e vou selecionar alguns parâmetros que são referentes aí à adaptação do carro. Bom, pessoal, então aqui a gente já tem, né, esses parâmetros selecionados. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando lá pelo final, pessoal, tá vendo aquele valor de correção de riqueza? Ele está com o código, está com o valor 128. Esse é o valor padrão de fábrica. E como que ele trabalha, pessoal? Esse parâmetro em específico, ele trabalha ali na correção imediata do motor. Então ele vai nos trazendo aquilo que o motor precisa naquele exato momento. Então o 128 é a medida padrão, a medida perfeita. Se a injeção percebe, através da análise ali da sonda lambda, que o carro está com pouco combustível, ou seja, está com uma mistura pobre,
esse valor de 128 ele começa a aumentar. Então ele vai para 130, 135, 140, enfim, vai aumentando, indicando para o módulo que o carro está precisando de mais combustível. Da mesma forma, ocorre o inverso se o módulo identificar que o carro está com a mistura muito rica. Então esse valor de 128 ele vai caindo para 120, 110, 100, 90, indicando ao módulo que o carro está com muito combustível e que precisa de menos. E aí com isso ele vai reajustando ali automaticamente. E aí, consequentemente, pessoal, a injeção ela trabalha com dois parâmetros que são mais a longo prazo, digamos assim, que é o offset autoadaptativo de riqueza e o ganho autoadaptativo de riqueza. Basicamente, eles vão trabalhando de acordo com uma média das correções efetuadas por esse valor de correção de riqueza. Então, por exemplo, esse valor de correção de riqueza, ele fica muito lá no 135. Então, esse parâmetro aqui de ganho adaptativo de riqueza, ele já vai ajustar para 135 como um valor base, entendeu? Todos eles trabalham inicialmente em 128 passos. E aí, conforme vai necessitando, ele vai aumentando. Então, aqui, ó, o que a gente pode ver? Nesse parâmetro de offset autoadaptativo de riqueza, ele caiu de 128 para 108 passos, ou seja, ele está mandando o carro injetar menos combustível. Já no ganho autoadaptativo de riqueza, ele subiu para 136 passos, ou seja, está precisando injetar mais combustível do que o normal. Então, eu não entendi exatamente, né, em qual situação cada um deles atua, mas pelo que eu pude observar, parece que um deles é mais relacionado quando o carro está em marcha lenta ou baixas rotações, e o outro quando ele está em médias e altas rotações. Mas basicamente é isso. Valor de correção de riqueza, ele vai ficar corrigindo ali no momento, o que está acontecendo agora. Já o offset e o ganho, eles vão criando uma média em relação aos valores apresentados pelo valor de correção para ter um valor mais fixo, né, mais estabelecido ali, que não precise ficar alterando tanto. Fora isso, a gente tem também o adaptativo de mistura de funcionamento, que esse daqui ele não é em passos, né? Ele é em porcentagem. Então aqui ele está mandando ajustar em 39%, que é um valor alto. Pelo que eu vi ali, o normal com o carro a gasolina é ficar a cerca de 8%. E eu selecionei aqui também a validação de limites da borboleta, que é o quanto a borboleta abre e fecha. Então, como vocês podem ver, ele está selecionado aqui como feito, porque ele já reconheceu os limites, limite mínimo e o limite máximo. Então, agora vamos fazer aí o reset. Lembrando, pessoal, que no vídeo anterior eu falei que não era possível fazer o reset dos parâmetros autoadaptativos com esse scanner aqui no Clio. Porém, alguns colegas que também possuem esse scanner, né, que é o Richard e o Luiz Felipe, descobriram que é sim possível. Não aqui nessa tela que eu mostrei. Eu mostrei essa daqui, selecionando aqui o Thalia Symbol, né, que é basicamente o mesmo carro do Clio, e essa daqui, Clio 2, fase 2, 3, 4. E realmente nessas opções não tem a possibilidade de fazer os resets. Porém, quando você entra aqui na opção Clio, apenas Clio, ó, tá vendo? Esse aqui está escrito só Clio. A gente tem aqui injeção gasolina, dá OK. E a gente tem essa opção aqui, ó, comando específico. E aqui, reinicialização da programação. Então é por essa opção que a gente faz o reset dos parâmetros. Então eu vou clicar aqui, ele vai falar, ó, chave ligada e motor parado, ou seja, a chave naquele segundo estágio sem dar partida, motor desligado. Clicar em OK. Ó, ordem terminada. Então agora eu vou retomar lá nos parâmetros da injeção para a gente ver como que ficou. Lembrando, pessoal, que esse processo é recomendado fazer com o carro já mais quente, o ponteiro da temperatura ali próximo do meio, porque como você vai resetar os parâmetros, se o carro estiver frio,
pode ser que ele demore um pouquinho para ligar. Então, quando o carro já está quente, é sempre mais fácil de ligar. Então agora eu vou selecionar aqui novamente os parâmetros para mostrar para vocês que realmente eles mudaram. Ó, tá aí, pessoal. Então o que a gente observou de mudança aqui, ó? O offset autoadaptativo de riqueza e o ganho autoadaptativo de riqueza caíram para 128 de novo, que é o valor de fábrica. O adaptativo de mistura de funcionamento caiu para 18%, ele estava ali próximo de 40%, se eu não estou enganado. E a validação de limites da borboleta foi perdida. Você vê aí que ele está como não efetuada. Já o valor de correção de riqueza permanece 128, porque o carro está desligado e, como eu falei para vocês, ele atua fazendo ali a correção no momento. Agora, pessoal, a primeira coisa que a gente faz para reconhecer os limites da borboleta é desligar a chave, né, voltar ali para a posição 0, aguardar uns 5, 10 segundos e ligar novamente. E aí já vai ter o reconhecimento efetuado. Então eu vou fazer isso e já volto aqui com vocês com mais alguns parâmetros para a gente dar partida e analisar. Tá aí então, pessoal, como eu falei, desliguei a chave, liguei, já reconheceu aí os limites da borboleta e agora vamos dar partida aí no carro. Trouxe aqui mais alguns parâmetros, tá, pessoal? Que no caso seria aí o índice de álcool previsto no depósito e a tensão na sonda, que são parâmetros importantes para a gente analisar. O meu carro, por exemplo, pessoal, ele está com um grande problema aí, que ele está reconhecendo um percentual muito alto de álcool. Agora ele está em 39%, mas muitas vezes ele já chegou a 76%, sendo que o carro está totalmente na gasolina. E quando essa injeção foi programada, o índice de álcool na gasolina ali considerado, se eu não me engano, era de 22%. Como na nossa gasolina tem aí, acho que é 27%, se eu não me engano, o correto seria ele mostrar aqui na faixa de 5%, porque ele considera como 22% a base, ou seja, uma gasolina com 22% de etanol ele vai considerar como zero, porque ele foi programado para isso. E aí ele mostraria somente o excedente, ou seja, 5%. Tá? Então chega de falar, vamos dar partida aqui para analisar. Bom, então o motor aí ó, já em funcionamento, a sonda começando a trabalhar. E o que a gente tem que observar, pessoal? Olha o valor de correção de riqueza baixando, ó. Ele já identificou que estava com muito combustível, já mandou baixar de 128 para 114, 115, para o carro se estabelecer. Devia ter colocado aqui o RPM também, mas eu acabei esquecendo. Ó, já está subindo. Então, pessoal, qual que é a lógica? O módulo vai ficar analisando aí a resposta da tensão da sonda, né? Se a sonda começar a ficar muito lá acima de 500, o módulo vai entender que o carro está com muito combustível. Então, o valor de correção de riqueza vai começar a baixar para mandar menos combustível. Se perceber que a sonda está ficando muito baixa, aí o valor de correção de riqueza vai aumentar para o módulo mandar mais combustível. Então agora é bom a gente deixar funcionando aí uns 10 minutinhos pelo menos para o carro se corrigir aí na marcha lenta e depois andar com o carro em uma condução bem tranquila, sem forçar muito, para o carro ir se adaptando e aí depois a gente volta para analisar para quanto foram os offset, autoadaptativo de riqueza, o adaptativo mistura funcionamento e o ganho autoadaptativo de riqueza, que são aí os parâmetros que norteiam a injeção de combustível do carro, beleza? Bom, pessoal, então tá aí, ó, saindo com o carro pela primeira vez após fazer o reset, né? E como vocês podem observar, o carro na marcha lenta, o valor de correção de riqueza, ele já caiu bastante. Ele está ali na faixa de 77, 78. Então isso indica que o carro em baixas rotações,
ele está com excesso de combustível. Então a injeção reduziu lá de 128 para 77 passos para o carro poder se ajustar. E aí, conforme vai andando, ele vai voltando a subir, porque nessas outras faixas de rotações a quantidade de combustível já está mais próximo do ideal. Outra coisa que a gente pode observar também é que aquele parâmetro do adaptativo de mistura de funcionamento já subiu novamente para 33% e o índice de álcool também já subiu bastante. Então ele já está aí acima dos 70%, sendo que o carro está abastecido totalmente na gasolina. Reparem agora, pessoal, no primeiro parâmetro ali, o offset autoadaptativo de riqueza, que eu entendo que é referente ao funcionamento do carro em baixas rotações, que ele está em 128 e ele caiu agora para 121. Ou seja, a injeção já está entendendo que quando o carro está em marcha lenta, ele está sendo preciso abaixar o valor de correção de riqueza, então ele abaixa lá no offset. E aí vocês vão ver lá mais para frente que quando eu parar com o carro em marcha lenta, já não vai baixar mais tanto assim o valor de correção de riqueza. Enquanto isso, quando eu estou nessas condições aí de aproximadamente 2.000 RPMs, vocês podem observar que o valor de correção de riqueza ele sobe. Então ele sai do 128 e está subindo aí, ó, 153, 55, 57 e ele vai subindo, ou seja, indicando que nessas condições, nessa faixa de rotação, o combustível que o carro está injetando originalmente, de acordo com os padrões de fábrica, não está sendo suficiente. Então ele está precisando injetar mais do que o normal. Novamente, com o carro parado, né, funcionando aí apenas em marcha lenta, antes estava com valor de correção de riqueza lá na faixa de 77, 78, e como vocês podem observar agora, ele já está aí acima do 100. Então ele chegou ali até o 101, volta para 102 e vai ficando assim, porque a injeção já baixou o parâmetro do offset autoadaptativo para 121. Bom, galera, então depois de fazer aí o reset dos parâmetros autoadaptativos e rodar por aproximadamente aí uns 30 quilômetros, esses foram os valores para os quais os parâmetros se reajustaram. Então, o que a gente pode observar? O offset autoadaptativo de riqueza, que eu entendo que é com o funcionamento do carro em marcha lenta ou baixas rotações, caiu de 128 para 114. Indicando então que o carro estava com um excesso de combustível e precisou reduzir 14 passos para atingir aí a meta de funcionamento. Já o ganho autoadaptativo de riqueza subiu de 128 para 134, indicando que o carro estava com uma mistura pobre, portanto, necessitando de mais combustível. O adaptativo mistura funcionamento, ele subiu de 18% para 35%. E ele tende a subir mais e chegar ali próximo dos 40%, como estava antes do reset. E o índice de álcool previsto aí, como eu havia falado, mesmo estando totalmente na gasolina, ele já subiu aí para 74,9%, que, se eu não estou enganado, é o máximo que essa injeção lê, ou seja, ele está lendo como se o carro estivesse aí 100% no etanol. Então agora eu vou seguir fazendo aí a manutenção, tentando identificar esse problema e atualizo vocês. Mas o que eu pude perceber é que o carro está com falta de combustível em altas rotações e com excesso de combustível em baixas rotações. Então isso me dá aí duas possibilidades, digamos que principais. Primeiro, bico injetor sujo. Então, às vezes ele está com alguma sujeira ali que está impedindo o bico de fechar, né, em baixas rotações, e por isso injeta mais do que o indicado. E também em altas rotações, quando o carro precisa de mais combustível, essa sujeira pode estar impedindo a passagem do combustível e por isso está dando falta. Esse aí é o primeiro chute, digamos assim. E o segundo seria a bomba de combustível, que está funcionando bem, né? Está dando conta do carro aí na marcha lenta, mas em altas rotações dá falta de combustível. Então, nos próximos vídeos farei mais alguns testes, então não se esqueça aí de se inscrever no canal para acompanhar essa saga
em busca da resolução desse problema. Isso pode ser causado também por aquele outro problema que eu já mostrei aqui no canal, que é lá no decantador de óleo, né, que está permitindo aí uma passagem de óleo para a admissão. Então isso pode ser um problema também. E tudo isso, pessoal, faz a injeção se deslocar aí do seu funcionamento padrão e por isso ela começa a suspeitar, né, digamos assim, a indicar que o carro está com álcool. Por quê? O carro está funcionando com gasolina e está funcionando mal. Então a injeção pensa, digamos assim, bom, eu estou fazendo tudo o que eu posso para o carro funcionar bem na gasolina e não está funcionando. Então eu acho que o carro está no álcool. E aí ele vai mudando o parâmetro para álcool. E é isso basicamente o que acontece e faz o carro perder o famoso AF, né? A mistura de ar combustível, que é diferente do álcool para a gasolina. E isso pode ser causado por vários fatores. Então eu pretendo aí fazer uma saga para descobrir esse problema e falar para vocês qual foi aí a solução efetiva, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído com vocês. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E se tiver ficado qualquer dúvida, tiver alguma sugestão ou crítica, é só deixar nos comentários, beleza? Abraços e até o próximo vídeo.